Pai querido, nós te agradecemos por nos expor a sua palavra neste momento. Oramos para que o nosso coração esteja aberto, que o Espírito do Senhor, à medida em que fomos ouvindo a sua palavra, possa testificar a nós as verdades a respeito de teu Filho Jesus Cristo. Usa, Senhor George, com o seu poder, com a sua glória, que ele seja dirigido pelo seu Espírito e que a sua palavra, Deus amado, possa perfurar nossos corações. Guarda o seu servo e o meditar do seu coração, que as palavras dos seus lábios glorifiquem o seu santo nome. Que o Senhor, ó Deus, dê a ele paz, tranquilidade e o use nesse momento para falar ao nosso coração. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos abrir nossas Bíblias em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos continuar aquela série expositiva que todos os presbíteros têm participado. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, a partir do verso 14, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor, nós vamos até o 18. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Nós temos visto em Tessalonicenses que era uma igreja, a igreja de Tessalônica era uma igreja jovem. Paulo passou cerca de 3 semanas lá durante a estadia dele, saiu por motivo de força maior, porque talvez ele seria morto, espancado, algum motivo, porque havia uma resistência naquele contexto dos judeus contra ele, de alguns religiosos judeus contra ele e contra até mesmo a comitiva missionária, mas ele talvez fosse o alvo principal. Já vimos, e é importante a gente lembrar, que Tessalônica era uma cidade livre dentro do Império Romano pela fidelidade ao imperador, pela fidelidade a Roma. Então ela tinha alguns privilégios, mas como no mundo não existe almoço grátis, ela tinha que se submeter, ela tinha que realizar o culto imperial, e que já foi dito aqui pelos outros que já pregaram, o que significava, e tinha todo aquele contexto. Dentre os cultos que tinha o culto imperial, que era prestado à pessoa do imperador. Então, diante disso, a gente vai observando como o Evangelho de Cristo vai avançando, porque não há nenhum homem, nenhum ser humano que vai impedir os planos de Deus, o seu plano de redenção. O título dessa mensagem é: o céu é estar com Cristo. Então, quando Paulo começa ali essa perícope que nós estamos debruçados hoje, é interessante notar que o tom que ele usa sempre é um tom amoroso, ele usa a palavra irmãos, e começa, não queremos que vocês ignorem a verdade. Essa palavra, ou sejam ignorantes em algumas versões, que significa não saber ou não estar informado. E não é uma acusação de negligência que ele faz, mas uma instrução pastoral para suprir a falta de ensino da igreja. Pelo fato dele ter passado pouco tempo, não pôde abordar alguma situação
nesse caso sobre a vinda de Jesus, que eles estavam ali em dúvidas. É interessante também notar, a gente está destacando aqui no início palavras, a palavra dormem, que ele usa aqui no Novo Testamento, para a morte, essa palavra, esse termo é usado para a morte física dos crentes, em João 11:11, em 1 Coríntios 15:6. Então aqui é uma imagem de descanso temporário e não de aniquilação. Depois nós vamos comentar sobre isso. E é interessante também ver a palavra tristes, que indica pesar e dor intensa. Então Paulo não nega a tristeza, mas ele contrasta seu caráter a luto cristão, mas não desesperado, quando ele está aqui nesse tom pastoral trazendo para essa igreja. E quando ele fala também no versículo 13, não fiquem tristes como os demais que não têm esperança, ele está ali confrontando a cosmovisão na qual aquela igreja está inserida, onde a morte era um fim absoluto. E aí os estudiosos observaram que nos túmulos antigos de Tessalônica tinha uma frase: depois da morte não há reviver. Então eles não tinham esperança nenhuma. Eram pessoas que não, a vida no porvir era tudo nesse tempo, no aqui e agora, nada ali para frente. Então a gente começa a perceber que esse versículo ele vai introduzir uma seção escatológica. Escatologia vem da palavra escatom, que é do futuro, que é a mais conhecida de 1 aos Tessalonicenses. Então, quando Paulo abre com essa fórmula, não queremos que sejais ignorantes, ele também usa esse termo outras vezes, em Romanos 11:25, em 1 Coríntios 10:1. Isso é típico quando ele vai tratar de pontos doutrinários mal compreendidos. Pelo fato dele passar pouco tempo, então ele estava suprindo isso. E o problema lá em Tessalônica era: alguns irmãos haviam morrido antes da parousia. Vou depois trazer o significado dessa palavra. Os irmãos que haviam morrido antes da vinda de Cristo. E a dúvida deles era se perderiam o privilégio da vinda de Cristo. Então Paulo responde pastoralmente para eles. O tom que ele usa nessa carta é que aqueles que haviam morrido, eles não estão em desvantagem. Então Paulo, a gente observa que ele não vai espiritualizar a morte, mas ele vai redefinir como o cristianismo é assim. Ele redefine a nossa cosmovisão, a visão de mundo ao qual nós estamos inseridos, pela visão correta. E ele vai redefinir sobre a ótica da ressurreição. Então ele reconhece a dor, só que também ele oferece o consolo. O luto cristão é temperado pela esperança, não é pelo desespero, como aqueles irmãos, eles levantaram essa questão, porque havia toda aquela falta de esperança na vida do porvir. Aí eu trouxe aqui um comentário do Gordon Fee, um estudioso muito respeitado. Ele diz que a tristeza cristã é real, ela acontece, os cristãos não negam isso, mas não é um lamento desesperado da cultura pagã. Então o nosso ambiente, nós estamos servindo a Deus, debaixo do reino de Deus, mas a nossa cultura é permeada, pelo desespero, pela falta de esperança de uma cultura que não crê em Deus. Então estamos, em certa medida, muito semelhantes, iguais aos irmãos de Tessalônica, porque de fato naquela cultura romana a morte era o final. Então vários epitáfios eram encontrados nos túmulos, como aquele que eu li. Outro estudioso traz assim o epitáfio: eu não era, fui, não sou, não me importa. Então Paulo traz um contraste, O corpo que dorme, mas a vida do crente está segura em Cristo até a ressurreição. É isso que ele está dizendo. Era muito forte a cultura helenística ali, Então Jesus também ele vai usar essa palavra, ele vai substituir a morte por sono,
em Marcos 5,39, em João 11,11, e Paulo também vai usar isso em defesa da ressurreição em 1 Coríntios 15. Então eles usam termos diferentes aqui para falar sobre morte. Ainda naquela cultura das cidades gregas, a morte era vista como uma derrota, e eles tinham um culto de mistério que ofereciam para as pessoas, a religião daquele contexto, apenas um consolo superficial, não tinha uma esperança firme, concreta. Então, a fé cristã aparece ali na ressurreição, se tornava uma ideia revolucionária. E aí, esse versículo, ele conversa com outros versículos da narrativa maior da palavra de Deus, por exemplo, como 2 Timóteo 1,10, que Cristo venceu a morte. Os crentes participam dessa vitória. A morte não é o fim, mas o intervalo até a ressurreição. E o que a gente pode tirar de aplicações pastorais desse versículo 13? Que o crente tem consolo no luto, na perda dos entes queridos em Cristo. Esse versículo serve como uma âncora. Os cristãos são catequizados na esperança. Nós devemos ensinar ao povo de Deus sobre a morte e ressurreição para preparar a comunidade. E os cristãos também são um verdadeiro testemunho ao mundo. Os cristãos choram com esperança. Os cristãos que choram com esperança evangelizam mais do que os que negam a dor. Versículo 14, Paulo começa ali com a palavra, a palavra se cremos. Não deve ser entendida como uma dúvida condicional, mas como uma afirmação de certeza. Visto que cremos, e aí ele vai trazer ali, Jesus morreu, Olha que interessante que ele vai trazer nesse versículo 14, porque no versículo anterior ele trouxe ao se referir aos irmãos que morreram, dormem, e para Jesus ele vai usar a palavra, não vai usar o eufemismo, para suavizar o termo. Ele já vai dizer que Jesus morreu. Então os estudiosos vão observar que Cristo enfrentou a morte em toda a sua realidade, sem suavizações. Então ele usa direto a palavra morrer. Ele vai usar também ressuscitou. É importante os tempos verbais nesse sentido, porque esse ressuscitou vai indicar aqui uma ação histórica definitiva. E Paulo, fazendo isso, ele vai ancorar a esperança no futuro, na ressurreição passada de Jesus. E a palavra também trazer, ou trará, como está na versão que eu estou lendo, na NAA, o verbo futuro de conduzir indica que no momento da manifestação de Cristo, Deus introduzirá os mortos em Cristo juntamente com Jesus. Então Paulo está aqui ensinando aquela igreja, construindo uma base teológica do consolo. A morte e a ressurreição de Jesus são o padrão e a garantia da sorte futura dos crentes. Então a lógica aqui é clara que ele está ensinando. Se Cristo morreu de verdade, se ressuscitou de verdade, então Deus trará os que morreram em Cristo com Ele. Então, ao mesmo tempo, é uma estrutura que aponta para a centralidade de Cristo, como para a escatologia, o assunto futuro. Ao mesmo tempo ele usa aqui. Isso daqui a Bíblia já dava sinais disso. Tanto no Antigo Testamento, quando Isaías em 26:19 diz assim: os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. No Novo Testamento também Paulo usou disso, o Espírito que Romanos 8:11 vai dizer assim: o Espírito que ressuscitou Jesus também dará vida aos nossos corpos mortais. Em 1 Coríntios 15:20-23 vai dizer que Cristo é as primícias dos que dormem. Então esse versículo é o coração teológico de toda essa perícope, O consolo cristão não é um vago otimismo, mas ele está ancorado
no evento central da fé, que é a ressurreição de Cristo. Então Paulo ele mudou aqui intencionalmente. É interessante quando a gente pega os estudiosos, ele vai dizer assim: a escrita no mundo antigo era caro, era muito caro e raro as pessoas saberem. A maioria eram analfabetos, não sabiam ler e escrever, não tinha folhas e folhas de papel A4 que a gente pega, amassa, imprime errado. Era muito raro. E eles dizem isso para explicar que as palavras são colocadas intencionalmente. Por que ele mudou? De Cristo morreu e não usou Cristo dormiu? Exatamente por aquilo que eu falei, para destacar a seriedade do que Cristo suportou. Mas para os crentes, a morte é chamada de sono, porque unidos a Cristo, eles não enfrentam a morte da mesma forma. Aqueles que estão em Cristo não enfrentam a morte da mesma forma que Cristo enfrentou. Kenny Green, ele vai explicar que a diferença de termos não é casual, mas é profundamente cristológica. Cristo tomou a morte em sua inteireza para que os que nele creem experimentem apenas um sono temporário. Isso daqui, eu quero tomar um cuidado ao explicar isso daqui, porque existe a doutrina do sono da alma, no qual as pessoas não vão ali sentir alguma coisa depois que morrerem, e eles estão equivocados. Não digo isso para malhar alguém, não digo isso para a gente ganhar no debate com ninguém, eu digo isso para ensinar a nossa comunidade de fé a respeito das coisas, porque nós temos na nossa região uma forte influência. Então eles defendem o sono da alma, que a pessoa não vai sentir nada após a morte. Não é isso que Lucas ensina quando ele fala do rico e do Lázaro. Então, aqui o termo a palavra correta no idioma é um eufemismo, né? Ele usa intencionalmente isso para dizer que não passaremos as mesmas dores, a morte na sua, toda o que ela traz, como Cristo morreu, né? Dizendo que Cristo levou sobre si muito mais dor, conheceu toda a face da morte, diferente dos crentes, e ele está dizendo num tom pastoral para aquela igreja, ele querendo que lá no final a gente vai ver consolar aqueles irmãos. Então, Cristo suportou em sua inteireza, os que nele creem, experimentem apenas como sono temporário. A importância desse versículo, outro estudioso, Richard Phillips, ele observa que este versículo resume o Evangelho em miniatura: morte de Cristo, ressurreição de Cristo, vitória futura de Cristo aplicada ao povo de Cristo. Então, tem o Evangelho em miniatura nesse versículo 14. Então, quando essa diferença de termos é usada de maneira intencional. No mundo greco-romano, haviam muitos deuses, né? Mitos de deuses que morriam e reviviam. Adonis, Osíris, Dionísio. Foi destacado isso pelo pastor Fábio quando falou de todo aquele contexto. E o culto que eles prestavam a essas divindades não ofereciam a esperança da ressurreição pessoal, apenas ciclos da natureza. Então a fé que foi entregue àquele povo de Tessalônica era radicalmente distinta. Então o Evangelho é diferente de tudo que as pessoas experimentam. E ela proclamava uma ressurreição histórica que houve, corporal e única de Jesus. E isso implica para todos os que nele creem. Então era ali uma coisa totalmente diferente que eles tinham visto naquele momento. Esse versículo também, ele vai explicar algo muito importante para a teologia, que é a união com Cristo. Então o que aconteceu com Cristo acontecerá conosco, da mesma forma que aconteceu com o Adão, aconteceu com Cristo. Temos um homem aqui com as duas naturezas, né? O Adão, Jesus. Eu brinco com ele que o nome dele é Adão Jesus. Então, o que aconteceu com Cristo acontecerá conosco. Ele morreu, ressuscitou como primícias e voltará como rei. Então a história de Jesus molda a nossa história. Pensando em todas as desgraças que acontecem nesse mundo, imagina se a nossa esperança fosse
simplesmente até ali os 100 anos, né? Aqueles que vivem muito. Seria ao aproximar de uma certa idade, a gente ia ficando cada vez mais triste, e não é isso que nós vemos isso com alguns personagens da história cristãos. A esperança cristã não é baseada não é uma filosofia da imortalidade da alma, mas a vitória histórica da ressurreição de Jesus. Então o cristão ele pode enfrentar a morte com confiança. A esperança não é vaga, mas baseada num fato histórico. É interessante quando a gente pega alguns homens como William Lane Craig, apologeta, ele usa muitas evidências da ressurreição de Cristo. E uma delas era que o testemunho das mulheres era totalmente desprezado. E quais as mulheres que foram privilegiadas ao ver ali o túmulo vazio? Foram mulheres, elas chegaram, contaram. Então, a gente vê isso, né? Se a Bíblia quisesse dar mais ali naquele contexto, né? Ele não registraria que foram mulheres que viram. Então, essa é uma das evidências que ele coloca ali no livro dele. Os funerais cristãos também, eles apontam para a ressurreição de Cristo. Então, cada enterro de um crente é, de certo modo, uma confissão de fé na ressurreição. Muitos homens, né, ao morrer ali, ao estar no leito, não olhem por mim, não olhem para mim, não olhem, mas olhem para o meu Redentor. Não orem por mim, porque eu quero estar diante de Deus, eu quero, vindo a morte, chegando perto, eu estarei com o meu Senhor. É interessante quando um dos mais conhecidos do nosso meio batista, Dr. Russell Shedd, uma vez brincaram com ele já estava bem idoso. O senhor sabe quem escreveu Hebreus? Ele falou, não sei, mas estou perto de saber. Então ele brincava com isso no sentido assim, eu vou saber, eu vou estar com o Senhor, eu vou estar sendo consolado pelo Senhor, eu vou estar numa condição melhor. Então era uma confissão de fé, não era algo negativo. Diferente quando se a gente jogar ali, eu já fiz isso, né? As palavras de pessoas que passaram a vida lutando contra a verdade cristã, elas morrem em desespero. E um consolo para o tempo atual, não somente para o futuro, para os crentes, que hoje vivemos como ressuscitados em Cristo, como Paulo vivia. Ele diz isso em Colossenses capítulo 3, versículo 1. O versículo 15, afirmamos pela palavra do Senhor. Então, uma expressão solene, que indica que o ensinamento é direto de Jesus, obtido, transmitido por Jesus, principalmente em Mateus capítulo 24, ou uma revelação recebida pelo apóstolo. Tem essas duas possibilidades, né? Mas Paulo está dizendo aqui que não é uma ideia da cabeça dele. Ele está dizendo que veio do próprio Senhor isso. Nós, os vivos, então Paulo aqui, ele tinha uma expectativa, né, de estar entre os que veriam a vinda de Cristo. Então isso é uma evidência, né, que ele tinha uma escatologia vivida no presente. Então ele estava aqui, ele fazia a obra de Deus, mas ele sabia que poderia ocorrer a qualquer momento. Os que ficarmos, então é um termo raro no Novo Testamento usado isso, né? Os que restarem, que sobreviverem até a vinda. Essa palavra aqui é importante. Essa palavra vinda, que é a palavra parousia, então é um termo técnico para a volta gloriosa de Cristo, também para descrever visitas reais ou divinas no mundo greco-romano. Então já vou explicar, já vou me aprofundar um pouquinho mais nela, né? Outros termos aqui usados, né? Às vezes na tradução não aparece para nós, mas as frases seguintes, né? De modo nenhum, é uma dupla negação no grego, que indica absoluta certeza. E precederemos, que significa ir antes, ter prioridade. Então Paulo, ele está dizendo que os vivos não terão vantagem sobre os mortos em Cristo, que essa era a crise daqueles irmãos em Cristo de Tessalônica. Então esse versículo ele vai responder aqui
o temor, né, a preocupação daquela comunidade. Os mortos em Cristo seriam prejudicados na parousia. Paulo, com autoridade, né, profética, palavra do Senhor, ele afirma que não. Pelo contrário, eles não serão deixados para trás, mas participarão plenamente. Então ele começa introduzindo uma palavra carregada de autoridade, né, pela palavra do Senhor. Não era opinião própria dele, mas era uma revelação divina. E aí os estudiosos, eles concordam com isso, eles só não sabem se Paulo está citando alguma tradição direta de Jesus, ou ele havia recebido essa profecia do Senhor. Mas em ambos os casos, a mensagem é do próprio Senhor. A comunidade esperava que os vivos na vinda de Cristo fossem privilegiados, mas Paulo diz que não é isso, né? Ninguém terá prioridade à união com Cristo, que é o fator determinante, não a condição de estar vivo ou morto. Então ele corrige a ansiedade das pessoas, né? Eles tinham uma espécie de escatologia da ansiedade, então Paulo substitui por escatologia da esperança partilhada. É assim que diz um dos estudiosos mais famosos do Novo Testamento, F.F. Bruce. E a palavra parousia, olha que interessante, isso faz muita conexão com o culto ao imperador, às autoridades, né? Então ela era usada para descrever a visita de um oficial, um governador, a uma cidade. Quando o presidente da República foi até ali Hortolândia, né? Era helicóptero, espaço aéreo, sendo vigiado, essas coisas assim. E nessas ocasiões, os cidadãos saíam ao encontro do governante ou acompanhavam na entrada triunfal, cheio de pompa, nessas coisas. Mas Paulo, corrigindo a visão de mundo, corrigindo a cosmovisão daqueles irmãos em Cristo, diz que o verdadeiro Senhor não é César, não é o imperador, é Jesus. Então ele pega esse termo, a verdadeira parousia, a verdadeira vinda do Senhor, não é o imperador, não é nenhum governador romano. Lembra que tinha o culto ao imperador naquela cidade livre, com muitas aspas, por conta da fidelidade que eles tinham com Roma. Então isso ali ressoaria muito, o ouvido deles ia parousia, eles, vai vir uma grande autoridade. Para os cristãos, a verdadeira autoridade máxima é Jesus. E aí ele diz também que haverá uma igualdade, né? Não, os vivos e os mortos todos estarão em Cristo. Todos os que compartilham a mesma esperança, não há vantagem nem hierarquia na ressurreição. O que ele está querendo dizer também é que a morte não rompe a comunhão com Cristo, Romanos 14:8. E a parousia é um evento comunitário, todos verão. Será algo grandioso que todos verão, não individualista. Sabe por que eu estou dando ênfase nisso? Seitas religiosas, principalmente ali, agora eu vou errar, é século XIX, eu vou chutar, porque 1800 é alguma coisa, então acho que é século XIX. Começando com, de novo, adventistas, eles marcaram a volta de Jesus em 1843, depois de 1844. E aí os seguidores desse camarada chamado William Miller disse que Jesus tomou o seu trono, voltou nos céus, foi celestial, vai acontecer, mas a Bíblia está dizendo que é um evento comunitário. Então a chegada de uma grande celebridade, no caso da maior do planeta, Jesus Cristo, todos vão ver, não vai ser algo individualista. Aí teve um mais louco ainda, Joseph Smith, 1891, 93, o fundador do mormonismo. Ele disse, aí o dele é pior ainda. Por quê? Porque ele fala que eu tinha um amigo missionário que contava, americano, que contava que eles tinham um lugar que Jesus pisou na terra, lá no estado de Utah, porque a concentração dos mormons é ali, então ele pisou ali na terra, ele já voltou. Mas a igreja aqui de Montemor, como todas as igrejas no qual essa palavra é pregada corretamente, entende que a parousia
Então todos vão ver, não é individualista, né? E é interessante que o modo que Paulo está ensinando, está consolando a igreja, não é uma maneira de escapar da realidade, mas uma maneira centrada na fidelidade de Deus. Nesse mundo nosso, todo romantizado, ele joga real, mas traz o consolo também real. Versículo 16. O Senhor mesmo, né? Então ele está enfatizando, né? Que Cristo virá, não enviará apenas mensageiros, mas o Rei virá pessoalmente. E esse é interessante, né? Esse trecho aqui, nós vamos também ver muitas coisas interessantes. Agora a próxima palavra também tem muito a ver com a questão da época, né? O termo utilizado por Paulo é um termo militar, pela palavra de ordem. Era um termo militar usado para o comando ou grito de guerra, para evocar tanto o comando de um general, quanto a ordem de libertação. A palavra arcanjo, literalmente anjo-chefe, no Novo Testamento só aparece aqui em Judas 9, que se aplica a Miguel. Então a ideia de liderança angelical no evento final. As palavras trombeta de Deus, né, esses termos, é uma imagem do Antigo Testamento ligado a teofanias, a presença, a manifestação divina, né, e a convocação do povo também. Descerá dos céus é um verbo do futuro, uma ação enfática que marca a manifestação visível de Cristo. Ressuscitarão primeiro, prioridade escatológica dos mortos em Cristo, respondendo à ansiedade da comunidade. Esse versículo ele vai descrever, Paulo vai utilizar o que chamamos de linguagem apocalíptica para o evento da parousia, da vinda do Senhor. E ele usa 3 elementos sonoros que marcam esse clímax: o grito de comando, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Então o objetivo, os estudiosos falam que Paulo não pretende dar uma ordem cronológica detalhada, mas sim utilizar imagens vívidas para transmitir clareza, triunfo e glória. O Antigo Testamento vai dizer em Daniel 12:2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Isaías 27:13, a grande trombeta convoca o povo disperso. No Novo Testamento, Mateus 24:31, os anjos reunindo os escolhidos ao som da trombeta. 1 Coríntios 15:52, a ressurreição na última trombeta. E Apocalipse 11:15, a 7ª trombeta anuncia o reino do Senhor. Então essa linguagem da parousia, todas essas imagens que a gente vê aqui, trazia na mente daquele povo de Tessalônica as cerimônias que aconteciam na recepção de reis e imperadores. O soberano se aproximava da cidade, havia sinais sonoros como trombetas, proclamações e procissões. A procissão é uma versão romana, mas era pagã. O cristianismo pegou isso e deu o significado correto. Paulo aqui ele se apropria de tudo isso, né, para mostrar que Cristo é o verdadeiro rei, cuja vinda ofusca qualquer entrada imperial, qualquer imperador que tinha ali. No judaísmo também as trombetas eram ligadas ao julgamento final e à ressurreição dos mortos. Então Paulo ele era muito habilidoso, né? Então ele combina tudo isso, né? Essas imagens da cultura greco-romana e da cultura judaica para comunicar a grandeza cósmica do evento da vinda do Senhor. E tudo isso a gente observa dentro dessa perícope. O Senhor ressuscitado virá pessoalmente. A ressurreição dos mortos é o primeiro ato da consumação. E também a comunidade inteira, mortos e vivos, será reunida para o encontro com Cristo. Olha o que a gente pode tirar de proveito de tudo isso, né? Nossa esperança não é em forças anônimas do universo. O universo está conspirando para o seu bem. O acaso vai me proteger. Eu falei até uma música. Não vai. Mas o Senhor mesmo virá.
é um consolo diante da morte. A promessa da ressurreição é clara: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É uma esperança comunitária. O retorno de Cristo não será um evento privado, mas será um público, para todo mundo, reunindo toda a família de Deus. Então, nós devemos viver uma vida em expectativa, à luz do que significa a vinda de Cristo, preparar para receber o Rei que vem. É isso que a igreja deve fazer. Não cochilar, não se envolver em outras coisas. A pergunta pessoal: você está se preparando para o Rei que vem? A sua vida reflete isso? Ministério de Misericórdia, às 10h30, assista, não perca, tá? É a próxima. Tem a ver com isso. Estou fazendo uma brincadeira, mas tem a ver com isso também. Eu peguei o resumo de um estudioso. A parousia não é um segredo silencioso, mas a manifestação pública da soberania de Cristo sobre a morte e sobre a história. Isso me enche de esperança, me enche de alegria, renova meu ânimo. No versículo 17, tem a palavra arrebatados, é um verbo futuro. Esse verbo dá a ideia de agarrar, arrancar, levar com força. Então, ele indica uma ação súbita e irresistível, realizada por Deus e não pelo esforço humano. Entre as nuvens, no Antigo Testamento, nuvem é o símbolo da presença de Deus. Em Êxodo 13:21, Daniel 7:13, indica o ambiente da manifestação da vinda, uma teofania. O encontro é um termo técnico usado para a recepção de um dignatário, quando os cidadãos iam ao seu encontro para acompanhá-lo em sua entrada na cidade. Nos ares, uma expressão entre o céu e a terra. Não é o céu, mas também a esfera da manifestação visível do Senhor. Para sempre com o Senhor. Essa frase final é o clímax, a eternidade da comunhão com Cristo. Por isso o título da mensagem é: o céu é estar com Cristo. A Bíblia é cheia de mostrar isso, O versículo segue uma ordem: os mortos em Cristo ressuscitam, os vivos são arrebatados juntamente com eles, ambos se encontram no céu, ambos se encontram com Cristo, e a união é eterna. Daniel vai mostrar que o Filho do Homem vem com as nuvens para receber o domínio eterno. Mateus 24:30-31, a reunião dos eleitos com o Filho do Homem nas nuvens. João 14:3 diz: levá-los-ei para mim mesmo, palavra de Jesus. A gente vê que não é iniciativa humana, é uma ação soberana do Senhor. Paulo ele vai aplicar essa imagem, dos cidadãos que descrevia os atos dos cidadãos saírem para encontrar o rei ou o imperador que chegava e acompanhavam a procissão. Então Paulo vai aplicar isso para ilustrar a igreja indo ao encontro de Cristo. E é interessante que não é para fugir do mundo, mas para recebê-lo como o rei que vem reinar. Então não é uma fuga secreta da igreja. Isso parece terrível para algumas visões escatológicas, que nós não temos tempo aqui, mas espero em Deus que a igreja tenha a oportunidade de ser educada nisso, ser doutrinada nessa questão, na escatologia bíblica. Mas isso daqui é uma recepção gloriosa do Senhor. E o clímax está aqui: para sempre com o Senhor. Todo o drama da Bíblia culmina aqui. A comunhão eterna com Cristo é a meta da esperança cristã. Parece ser muito óbvio isso, mas muitos crentes querem ir para o céu sem Jesus, sem Deus. Então, não é o meio do encontro que importa, O F.F. Bruce, espetacular como que esse homem é usado por Deus, ele coloca isso, Mas o fim, a união interrupta com Cristo. A gente vê tudo isso, Porque aqueles irmãos precisavam ver essas coisas, porque o culto imperial era muito forte ali na cidade de Tessalônica. E concluindo,
para o versículo 18, indo para o fim, Paulo ele usa, portanto, uma partida conclusiva que conecta toda a exposição anterior à aplicação prática. O fim de tudo isso, o que é? Consolem uns aos outros. O imperativo com a ideia de ação contínua, continue a encorajar, porque haverá tristeza no meio de vocês, haverá luto no meio de vocês. O verbo aqui, parakaleo, significa chamar ao lado para dar ânimo, exortar, fortalecer. Uns aos outros, enfatiza a reciprocidade da comunidade cristã. É interessante que no mundo de hoje, a gente não pode desligar o membro e usar as palavras pesadas, desligou, excluir, nem pensar ainda. Algumas igrejas usam o termo membro inativo. Como que vocês vão consolar uns aos outros? Como vamos consolar uns aos outros se não caminhamos juntos, não sabemos a dor do outro? Vivemos uma vida totalmente superficial, totalmente online. Então, estas palavras, o que Paulo acabou de expor, a morte e ressurreição de Cristo, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento e a união eterna com o Senhor, quando ele usa essas palavras, é isso. A gente vê que o cristianismo ele traz essa resposta, para aquela comunidade que precisava de consolo. Os irmãos, a igreja precisa aprender o consolo mútuo, a palavra de Deus é isso, Por isso que ele conclui todo essa perícope de 13 a 17 com essa exortação pastoral. A verdade escatológica não é para ficar especulando, milênio, tal, não vai trazer consolo isso, mas o real da escatologia é para ser um instrumento de consolo e encorajamento comunitário. Então, os funerais, eles devem funcionar como uma liturgia de esperança. Cada cerimônia deve ecoar essas palavras. Cuidado mútuo na comunidade. Todos são chamados a consolar, não apenas os líderes. Uso da palavra como fonte de encorajamento. O consolo verdadeiro não vem de frases humanas, mas vem da verdade bíblica. E a vivência escatológica diária, consolar uns aos outros não só em funerais, mas em todas as lutas da vida, lembrando que a história termina com Cristo. A esperança cristã é real, é histórica e comunitária. A última palavra não é da morte, mas da ressurreição. A mensagem central, porque Cristo morreu e ressuscitou, também nós viveremos com Ele. Vamos orar? Ó Senhor, obrigado, Deus, por esse consolo, Senhor, real, verdadeiro, Senhor, que impacta o nosso coração, ó Deus. Nos acorda, Senhor, para termos essa vida, Deus, de consolarmos uns aos outros mutuamente, Senhor. Nós pedimos perdão que a frieza tem tomado conta, Deus, dos nossos corações como comunidade de Cristo, Deus. Nos perdoa, Senhor. Sacode, ó Deus, a nossa vida. Desperta, Senhor, para isso, Deus. Que verdade maravilhosa, Senhor, é encontrada nas Escrituras e está diante de nós. Muito obrigado, Deus, por consolar essa comunidade com estas palavras nessa manhã, no dia do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.